Imagine um muro de pedra tão alto que nem a luz do sol consegue penetrá-lo por completo. Para o mundo exterior, esse muro significava santidade. Dentro dele viviam mulheres consagradas a Deus, virgens puras, exemplos de obediência e virtude. Mas o que realmente acontecia por trás dessas paredes impenetráveis? O convento medieval não era apenas um refúgio sagrado. Às vezes, se convertia em uma prisão silenciosa, um palco de segredos, castigos e humilhações que desafiavam a própria essência da fé. Durante séculos, a Igreja e a sociedade apresentaram os conventos como fortalezas espirituais. Ali, diziam, as almas femininas ficavam a salvo da corrupção do mundo, protegidas do desejo e dedicadas unicamente ao serviço divino. No entanto, os registros históricos, desde os arquivos em Yorkshire até os documentos em Roma, revelam uma verdade incômoda. Muitas dessas mulheres, longe de encontrar um céu na terra, enfrentaram uma disciplina feroz, tentações impossíveis de reprimir e castigos que hoje nos parecem desumanos. A imagem idílica de uma vida tranquila, entre rezas e cantos, contrasta com os testemunhos que nos chegam da Idade Média. Algumas freiras quebraram seus votos e foram submetidas a rituais que buscavam não apenas corrigi-las, mas marcar seus corpos e suas almas com uma vergonha perpétua. Outras simplesmente desapareceram, arrancadas em silêncio de seu claustro por mãos desconhecidas, deixando para trás um vazio e um rastro de suspeitas. Entre a devoção e a repressão, o convento transformou-se em um cenário onde a santidade e a brutalidade podiam coexistir. Podemos então falar de refúgios de fé ou de jaulas disfarçadas de santidade? Eram essas mulheres culpadas de pecado ou vítimas de um sistema que controlava cada aspecto de sua vida? Essas perguntas continuam ressoando na história, como ecos presos em corredores de pedra úmida, onde a oração e o choro compartilharam o mesmo espaço. Ao longo deste relato, desvendaremos como os conventos medievais não foram apenas lugares de oração, mas também cenários de castigos secretos, prisões ocultas e cerimônias que podiam elevar uma mulher à graça, ou afundá-la na humilhação mais absoluta. E ao fazer isso, talvez descubramos que a linha entre a fé e a opressão nunca foi tão tênue como dentro daquelas paredes. Para compreender a dureza da vida conventual na Idade Média, devemos retroceder ao século VI, quando figuras como Cesário de Arles tentaram definir com precisão como uma virgem consagrada deveria se comportar. Em sua Regula Virginum, escrita por volta do ano 512, ele descrevia as freiras como joias da Igreja, pedras preciosas que deveriam ser mantidas longe das feras espirituais do mundo exterior. Antes do amanhecer, elas deveriam levantar-se para rezar, vestir-se com modéstia, guardar silêncio e evitar qualquer forma de vaidade. O claustro não era apenas um muro físico, era também um cerco invisível ao redor do pensamento, do corpo e até dos gestos mais cotidianos. Mas por trás dessa obsessão por controle, escondia-se um medo mais profundo. O temor da Igreja de que o desejo humano rompesse o equilíbrio da ordem espiritual. As mulheres enclausuradas eram vistas como símbolos de pureza coletiva, e sua queda não era apenas pessoal, mas um escândalo que podia manchar a reputação de toda a instituição. Por isso, com o passar dos séculos, as regras se tornaram mais estritas, como se estivesse tentando enclausurar não apenas as freiras, mas também a própria possibilidade de transgressão. Em 1298, o Papa Bonifácio VIII promulgou a Decretal Periculoso, que exigia o enclausuramento perpétuo de todas as religiosas. O texto não deixava dúvidas. As freiras deveriam permanecer clausuradas para proteger sua modéstia nupcial e evitar ocasiões de lascívia. O que significavam essas palavras? Por um lado, era uma medida defensiva contra o rumor e o escândalo. Por outro, era a admissão tácita de que algo já estava acontecendo dentro dos conventos.
algo que a Igreja temia tanto quanto o próprio pecado: o desejo feminino, a rebeldia silenciosa, a fuga para o proibido. Nesse ponto, a disciplina se tornou uma arma de dois gumes. Para muitas, a clausura era um sacrifício aceito em nome de Deus. Para outras, era uma condenação vitalícia, um confinamento que sufocava qualquer vislumbre de liberdade. A obediência absoluta era a norma. Mas quem pode domesticar completamente a mente e o coração humanos? O silêncio dos claustros podia ocultar a santidade, ou o germe da transgressão. E é aqui que começa a se revelar a tensão entre a vida idealizada e a realidade sombria dos muros conventuais. Nesse contraste, nasce uma pergunta inevitável: a disciplina era o caminho para a pureza? Ou simplesmente um mecanismo para controlar as mulheres sob a autoridade da Igreja e da ordem patriarcal medieval? Talvez ambas as coisas ao mesmo tempo. O certo é que as regras estavam escritas, os muros eram altos, mas o espírito humano sempre encontrava brechas para desafiar a obediência. As crônicas medievais nos mostram que, apesar dos muros, dos votos e dos decretos, a natureza humana sempre encontrava uma forma de se rebelar. Um dos casos mais célebres foi o do priorado de Wotton, em Yorkshire, durante o século XII. Lá, segundo relatou Aelredo de Rievaulx, uma jovem freira saiu virgem de Cristo e logo retornou como adúltera. Ela tomou um amante, provavelmente um irmão leigo, e ficou grávida. A reação da comunidade foi brutal: castigos, humilhações e uma tentativa desesperada de apagar o escândalo. No entanto, Aelredo não narrou como um crime, mas como um milagre, transformando a queda em uma oportunidade de redenção. Mas à margem da retórica piedosa, o episódio deixava a descoberto o mais temido. O claustro não podia acorrentar totalmente o desejo. 3 séculos mais tarde, no priorado de Littlemore, Inglaterra, as transgressões alcançaram um nível ainda mais escandaloso. Em 1517, uma investigação eclesiástica revelou que a prioresa Catherine Wells tivera um filho com o capelão do convento e, para piorar as coisas, utilizou fundos da comunidade para pagar o dote da menina. O que deveria ser um espaço de pureza absoluta havia se tornado um cenário de intrigas, paixões e abusos financeiros. Os documentos oficiais falam de freiras castigadas com troncos, de rebeliões abertas, de mulheres que chegaram a queimar portas para escapar. Uma delas confessou com desespero: "Tenho vergonha de estar aqui sob o mau governo de minha senhora." Esses episódios não eram simples fofocas ou rumores maliciosos. Ficaram registrados nos Comperta, relatórios oficiais das visitas eclesiásticas. A mancha da desobediência não podia se esconder. E, no entanto, apesar do escândalo, as rotinas não desapareceram. Os salmos continuavam, os manuscritos eram copiados, o pão era assado. A vida conventual oscilava entre o sagrado e o profano, entre a obediência externa e as transgressões ocultas. Aqui se revela um dilema profundo. Quando uma freira quebrava seus votos, era realmente culpada de trair a Deus ou estava reagindo contra um sistema que convertia seu corpo e sua vontade em propriedade alheia? A tentação, nesse contexto, nem sempre era um simples impulso carnal, mas também uma forma de resistência frente a uma ordem que a asfixiava. Nessa tensão se desenha a fragilidade do convento como instituição. Bastava uma rachadura para que a ilusão de pureza se esfacelasse. E então surge a pergunta que ainda hoje nos incomoda. Esses episódios eram exceções condenáveis, ou provas de que a disciplina extrema estava destinada ao fracasso? Porque onde se prende a liberdade, a transgressão se torna a única saída possível. E onde o desejo é demonizado, cedo ou tarde acaba emergindo como um grito na escuridão. Se os escândalos de Wotton e Littlemore revelavam a fragilidade dos votos, as histórias que emergem de outros conventos nos conduzem a um terreno ainda mais sombrio, o dos desaparecimentos e das prisões secretas. No ano de 1304,
No priorado beneditino de Clementhorpe, Yorkshire, os registros reais mencionam uma freira chamada Cecília. A nota é breve, seca, quase indiferente. Ela foi removida, junto com alguns bens, e os culpados permanecem sem nome. 2 anos depois, no convento cisterciense de Kirklees, outra mulher, Elizabeth de Hopton, sofreu um destino similar. A linguagem burocrática fala de rapto e de pessoas desconhecidas. Não se tratava de simples fugas amorosas, eram desaparecimentos na penumbra, atos de força executados sob o silêncio da noite. O que significava ser removida de um convento? Os documentos não explicam. Foi abdução externa ou castigo interno? A ambiguidade abre uma fenda na qual a imaginação se precipita. Para alguns historiadores, esses episódios sugerem que certas comunidades religiosas praticavam formas de disciplina que incluíam a reclusão secreta, talvez até mesmo a eliminação discreta das vozes incômodas. A justiça do rei registrava o fato, mas não penetrava os muros. O que ocorria dentro do claustro ficava envolto em sombras. Aqui nasce o mito do calabouço conventual. Embora nem todos os mosteiros dispusessem de tais espaços, a ideia de celas ocultas, câmaras de castigo ou prisões subterrâneas pegou na memória coletiva. Séculos depois, esse imaginário explodiu com violência quando, em 1836, Maria Monk publicou Awful Disclosures. Em suas páginas, ela descrevia supostos túneis, masmorras e rituais de tortura dentro de um convento canadense. Seu testemunho foi desmentido, acusado de sensacionalismo, mas nem por isso deixou de impactar. A fascinação do público revelava algo mais profundo. Um medo persistente do desconhecido que se escondia atrás das paredes do claustro. Por que essa ideia resultava tão poderosa? Talvez porque o convento representava o lugar mais inacessível do mundo medieval. Um espaço onde metade da população, as mulheres, viviam isoladas do olhar público. Ali, qualquer coisa podia acontecer e ficar sem testemunhas. O segredo era tão espesso que até os rumores adquiriam força de verdade. E quando o poder é exercido sem vigilância, a fronteira entre disciplina e abuso se esvai até desaparecer. Nesse ponto, não falamos apenas de castigos físicos, mas também de desaparecimentos simbólicos. Mulheres apagadas dos registros, silenciadas pela autoridade espiritual, reduzidas a sombras sem nome. O convento podia ser um refúgio, sim, mas também um lugar onde a obediência se convertia em um labirinto sem saída. E diante desse labirinto, a sociedade medieval preferia guardar silêncio, porque questioná-lo significava desafiar a própria igreja. A pergunta então continua de pé. Quantas Cecílias e quantas Elizabeths foram apagadas da história? Não pelo pecado de quebrar um voto, mas por ousar existir fora dos limites que lhes foram impostos? Na penumbra desses muros, a santidade podia converter-se em desaparecimento e a devoção em cativeiro. Com o passar dos séculos, a noção do calabouço conventual tornou-se mais que uma suspeita. Transformou-se em um mito alimentado pelo medo e pela imaginação popular. O exemplo mais célebre foi o de Maria Monk, uma mulher canadense que em 1836 publicou Awful Disclosures. Seu livro descrevia cenas assustadoras: freiras presas em câmaras subterrâneas, torturas secretas, bebês frutos de relações ilícitas assassinados e enterrados em túneis ocultos. A obra causou um terremoto cultural, desencadeando ondas de fúria anticatólica na América do Norte. Milhares de leitores acreditaram nela sem questionar, e as impressoras multiplicaram exemplares como se fossem pão quente. O relato era tão vívido que, mesmo quando muitos o denunciaram como falso, a semente do horror já estava semeada. A fascinação por essas histórias não se explica apenas pelo morbidez. Na realidade, refletia uma ansiedade coletiva. A ideia de que por trás dos muros conventuais, ao abrigo da vigilância pública, podiam ocorrer os piores abusos.
Em uma sociedade onde a igreja possuía um poder imenso, imaginar que esse poder se exercia em segredo contra as mulheres despertava tanto temor quanto desejo de escândalo. O mito funcionava como um espelho da desconfiança em relação à instituição, um lembrete de que o sagrado podia corromper-se na escuridão. Os historiadores modernos insistem em separar mito e realidade. Nem todos os conventos tinham masmorras, e a maioria das religiosas viveu vidas de oração e obediência sem episódios de terror. Mas reduzir o tema à mera ficção seria ingênuo. Existem registros de celas de castigo, de mulheres silenciadas e de práticas disciplinares que, embora não alcançassem a brutalidade descrita por Monk, sim, implicavam sofrimento físico e psicológico. A fronteira entre o mito e a realidade não é um muro sólido, mas uma linha difusa onde os fatos documentados se misturam com a imaginação coletiva. Nesse cruzamento de verdades e exageros se revela uma característica constante da mentalidade humana: a necessidade de acreditar em segredos ocultos. Onde o acesso é proibido, a mente inventa o pior. Não acontece o mesmo com as prisões secretas, com as câmaras fechadas do poder político ou com os rumores de sociedades clandestinas. O convento medieval tornou-se, assim, símbolo de um medo atemporal, o do que acontece fora do olhar público. E, no entanto, por trás do mito late outra verdade mais incômoda. Embora não existissem as masmorras descritas em Awful Disclosures, sim, existia a violência do controle cotidiano, a disciplina severa, a negação da liberdade, a repressão do desejo. Talvez o verdadeiramente aterrorizante não fossem os calabouços imaginários, mas a jaula diária feita de rezas obrigatórias, silêncios impostos e corpos submetidos à vontade de outros. A pergunta que fica para nós é inquietante. Por que preferimos nos escandalizar com lendas de torturas ocultas em vez de enfrentar a realidade evidente de uma repressão constante? Talvez porque os mitos nos permitem gritar de horror, enquanto a realidade nos exige refletir sobre os sistemas de poder que ainda hoje persistem. Na interseção entre mito e verdade, o convento medieval nos obriga-se a olhar para além da ficção e nos perguntar: o que significa realmente estar prisioneiro? A cena é inquietante. Uma mulher ajoelhada, a cabeça inclinada, enquanto uma tesoura de ferro desliza com um clique seco sobre seu cabelo. Na Idade Média, cortar o cabelo de uma mulher não era um simples gesto estético, era um ato carregado de significado espiritual e social. Para algumas, o corte simbolizava a entrega a Deus, um passo em direção à santidade. Para outras, era a marca da vergonha, uma humilhação pública que destruía sua honra e sua identidade. Nas crônicas merovingias, encontramos rituais solenes, nos quais princesas e damas nobres ingressavam na vida religiosa mediante a tonsura. O cabelo, considerado um símbolo de poder e linhagem, era cortado e transformado em coroa espiritual. Assim, o que antes representava ambição mundana passava a ser sinal de pureza. O corte era, nesse contexto, um gesto sagrado, uma renúncia ao mundo em busca da eternidade. Mas a mesma ação podia adquirir um tom radicalmente distinto, dependendo do motivo e da intenção de quem empunhava a tesoura. Os registros eclesiásticos e legais mostram outro rosto do ritual, o do castigo. Quando uma freira era acusada de quebrar seus votos, sobretudo em casos de faltas carnais ou atos de rebeldia, recorria-se ao corte de cabelo como castigo. Não se tratava de uma oferenda a Deus, mas de uma condenação diante da comunidade. Despojá-la de sua cabeleira significava arrancar-lhe a dignidade, despojá-la de sua feminilidade e expô-la ao desprezo. Em um mundo onde a cabeleira longa simbolizava virtude e status, raspar a cabeça de uma mulher era deixá-la nua de honra. Essa prática não se limitava aos conventos. Nos códigos jurídicos medievais, as mulheres acusadas de adultério muitas vezes eram obrigadas a se apresentar em público com o cabelo cortado ou despenteado,
como sinal visível de seu pecado. O corpo se convertia em tela da vergonha, e o cabelo no troféu arrancado da intimidade para mostrar a todos. Assim, o mesmo gesto, cortar o cabelo, podia elevar uma mulher à santidade ou afundá-la na ignomínia. O contraste encerra um paradoxo brutal. Como um símbolo de devoção podia transformar-se em instrumento de repressão. A resposta se encontra na dinâmica do poder. Nas mãos da comunidade, a tesoura era ferramenta de consagração. Nas mãos da autoridade disciplinar, era arma de controle. Tudo dependia da intenção e do contexto. O corte de cabelo deixava de ser um gesto íntimo para se converter em um relato público, o de quem dominava e quem obedecia. No final, não era o cabelo o que se disputava, mas a alma e a história da mulher. Porque uma vez que o cabelo caía sobre o chão de pedra, ela já não era a mesma. Havia perdido algo mais que fios, havia perdido um relato de si mesma. E nessa perda se refletia o poder absoluto da instituição sobre o corpo feminino. Uma pergunta incômoda ressoa desde aqueles muros. Quantos ritos sagrados de nossa história não foram também castigos disfarçados de fé? Por trás dos muros do convento, travava-se uma batalha silenciosa, menos visível que as cruzadas, mas igualmente feroz. A luta entre obediência e resistência. À primeira vista, a vida monástica era um ciclo de rezas, jejuns e trabalhos humildes. Mas sob essa superfície, escondia-se um regime de controle implacável. O claustro não só delimitava o espaço físico, mas também o pensamento e a vontade das mulheres que ali viviam. As paredes não só protegiam a virtude, mas também aprisionavam o corpo. Os instrumentos de disciplina se tornaram símbolos de poder. O tronco, que prendia o corpo das rebeldes, diante do olhar de suas companheiras, não era apenas um castigo físico, era um lembrete brutal do que acontecia se alguém ousasse questionar a autoridade. A tesoura que raspava o cabelo podia ser uma coroa de santidade ou uma marca de vergonha, dependendo de quem ditava a sentença. Até o véu, aquele pano que deveria representar pureza, podia transformar-se em uma algema invisível, imposta para sufocar qualquer individualidade. A luta, no entanto, nem sempre foi silenciosa. Há registros de freiras que se negaram a aceitar o jugo, que queimaram portas para escapar, que levantaram a voz contra suas superioras. Pequenas rebeliões que, embora castigadas, demonstram que o espírito humano nunca se submete por completo. Resistir podia significar algo tão simples como um suspiro noturno, uma mensagem escondida em um papel, um olhar clandestino através da grade de ferro. Nesses gestos mínimos, a liberdade encontrava brechas para sobreviver. Esse campo de batalha não era apenas religioso, era também político e social. Na Europa medieval, o corpo feminino era visto como propriedade, da família primeiro, do convento depois. Enviadas à clausura por conveniência econômica, por razões de herança ou por pactos de poder, muitas mulheres não entravam no convento por vocação, mas por imposição. Assim, a clausura se convertia em um reflexo de um sistema maior, um mundo governado por estruturas patriarcais que utilizavam a religião como justificativa para manter o controle. E aqui surge a pergunta que ressoa para além dos séculos. A clausura foi uma expressão de fé ou um mecanismo de dominação? A santidade era um caminho de escolha ou uma jaula decorada com símbolos sagrados? O convento, visto sob essa perspectiva, se torna um microcosmo da sociedade medieval, um espaço onde a repressão e a devoção se entrelaçavam até se tornarem indistinguíveis. A imagem que emerge não é a de um lugar idílico, mas a de um campo de batalha moral, onde cada ato de obediência reforçava a autoridade, e cada gesto de resistência abria uma fenda nos muros. Entre o canto dos salmos e o eco dos castigos, as freiras viveram presas em um equilíbrio frágil, obrigadas a decidir cada dia se seriam vítimas, cúmplices ou rebeldes.
Quando percorremos as crônicas do claustro medieval, o que descobrimos não é apenas um catálogo de rezas e devoções, mas um espelho escuro da condição humana e das estruturas de poder que moldaram a Europa durante séculos. O convento, apresentado como refúgio de pureza, foi também laboratório de controle, onde a fé convivia com o castigo e a oração com a repressão. Ali, o sagrado podia converter-se em instrumento de humilhação, e o que deveria ser um caminho de redenção se transformava em um campo de provas de obediência absoluta. A história nos lembra que onde a disciplina se torna extrema, sempre nasce a resistência. Nenhum muro é alto o suficiente para conter a vontade humana de liberdade. As freiras que se rebelaram, as que escaparam na noite ou simplesmente as que sonharam em silêncio, nos mostram que mesmo sob o peso da repressão mais férrea, late uma centelha de dignidade indomável. Essa centelha é a que transforma o convento em algo mais que um espaço religioso. O transforma em símbolo da tensão eterna entre fé e poder. No presente, talvez não vivamos entre claustros de pedra, mas continuamos enfrentando formas de controle disfarçadas de virtude, sistemas que dizem proteger enquanto acorrentam. A lição que o passado nos deixa é clara. A fé verdadeira nunca deveria ser utilizada como instrumento de submissão, mas como caminho para a liberdade interior. Cada vez que a religião se torna jaula, deixa de ser espiritualidade e se transforma em poder. E agora a pergunta fica em suas mãos. Como interpretamos essa linha difusa entre devoção e opressão? Foram aquelas freiras pecadoras que caíram em tentação, ou vítimas de um sistema que nunca lhes permitiu escolher? A história não nos oferece respostas simples, mas sim nos obriga a refletir sobre o nosso próprio presente. Se esta jornada pelos muros escuros do convento medieval te fez pensar, compartilhe sua visão nos comentários. O que você acha sobre o delicado equilíbrio entre fé e poder, entre obediência e liberdade? Deixe sua resposta, assine o History Quest e nos acompanhe na próxima exploração dos segredos mais obscuros do passado, porque só compreendendo a história podemos aprender a não repeti-la.